Queridos e amados irmãos em Cristo, por que Jesus veio a este mundo? Em primeiro lugar, ele veio trazer a boa nova, a palavra de Deus para todos aqueles que crescem. E veio para morrer por mim e por você. Ele veio para morrer e salvar a sua criatura. Porque lá no Éden, Adão pecou e foi destituído da glória de Deus, tendo que sobreviver por conta. E aí, queridos e amados irmãos, nós observamos que hoje, que já há algum tempo, as pessoas não dão mais valor à palavra de Deus. A gente sente que as pessoas se distanciaram da palavra de Deus. Não buscam muito mais ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Nós observamos que é falta de fé, porque a fé, ela vem do ouvir e ler a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos, mais a fé será acrescentada. Quanto menos lemos, menos fé teremos. Aqui nós estamos falando de fé, não fé natural, não fé comum, mas a fé salvífica, a fé sobrenatural. Aquela em que a gente crê sem ver. E para que tenhamos esta fé sobrenatural, é preciso de ter relacionamento com o Pai, através do Filho Jesus Cristo, para que possamos nos relacionar, para que a nossa fé possa crescer. Mas, infelizmente, este relacionamento com a palavra de Deus, que é o próprio Deus, está cada dia mais distante das pessoas. A indiferença crescendo cada vez mais, a rebeldia em tentar provar a sua felicidade, que na verdade não é felicidade verdadeira, são felicidades momentâneas. Mas tudo isso tem acontecido na vida do ser humano, do homem e da mulher, porque a agitação da vida moderna leva à falta de tempo, de atenção e de resistência pessoal à palavra de Deus. Esta correria do dia a dia não te dá um tempo para que você possa parar, para que você possa buscar em primeiro lugar a presença daquele que veio trazer a boa nova para você e veio também morrer para salvar a ti, para que você pudesse buscar a santificação dia a dia na presença dele, para garantir a sua vida eterna. Mas não é isto que o povo tem feito. O povo não consegue reservar um tempinho para ouvir esta palavra aqui, para ouvir outras também que são pregadas no YouTube. Mas é importante sabermos que alimento é bom, porque tem alimentos aí que está estragado. O que eu quero dizer? Tem instrução na internet que não é da palavra genuína, verdadeira, mas são teologias de homens. É preciso entender que esta doutrina tem que ser a verdadeira, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos.
esta que nós procuramos trazer aqui para você. A Bíblia, queridos, ela é vista por muitos como incômodo ou até mesmo contraditório em relação a valores estabelecidos por esta sociedade que existe. Desinteressando você e a muitos outros pela sua espiritualidade, pelo crescimento do seu espiritual, que é o que nos mantém de pé, que é o que nos fortalece, porque quando estamos bem espiritualmente, fisicamente a gente consegue romper, mesmo que seja lento, devagar, mas o espírito tem que estar firme. Entende, irmãos? Existe conflito com valores e estilo de vida por aí. Há muitos estilos de vida. As pessoas só correm do estilo de vida verdadeiro, o qual Jesus Cristo, o qual o Pai, o Deus Pai e o Deus Filho preparou para que nós vivêssemos. Porque exige perseverança, exige renúncia. Então, há desculpa em cima desses conflitos de valores e de estilos. Porque a Bíblia, na verdade, é interpretada como um guia moral, não é? Que vai de encontro aos seus desejos, às suas atitudes pecaminosas. Pois ninguém quer assumir em ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, porque ela vai te colocar de encontro, não é? A todas as suas atuações e ações de desejos pecaminosos, sabe? Como, por exemplo, mentira, como, por exemplo, o egoísmo. Mentira e egoísmo tomam o coração do homem, toma a mente do homem, porque isto já se passou a ser prática diária na vida do ser humano. Entende, irmãos? Eu quero dizer aqui que está chegando sim o tempo da volta de Cristo, aonde na verdade muitos se esfriariam na fé, né? Aonde muitos falsos profetas iriam surgir, pois os dois acontecimentos estão acontecendo sim. Mas é preciso entender que está havendo também muita negligência do ser humano, daqueles que foram gerados, daqueles que foram criados por Deus para serem filhos dele. Quando Adão cortou esta relação de filho com o pai no jardim do Éden, Deus logo já tinha providenciado a vinda de Cristo para que nós pudéssemos ser seus filhos adotados. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso de estudar e ler diariamente a leitura e a palavra de Deus. Entende? Isto é o que tem acontecido com o ser humano. Tem arrumado desculpas e mais desculpas para não ouvir, por exemplo, esta mensagem. Existem também um conflito muito grande com a sociedade, meus queridos irmãos. A sociedade, ela consegue impulsionar você para longe do Pai, para longe das coisas de Deus. A palavra de Deus pode ser vista como um incômodo pela sociedade. É dessa forma que eles veem a palavra de Deus. E você, sem querer pensar, parar para analisar,
parar para ler a palavra, você também se enquadra. A palavra de Deus, de repente, está sendo incômodo para você, para a sua vida. Não deixe que isso aconteça, meu querido, minha querida. Aproveite este tempo que nos resta para estarmos na presença de Deus, mesmo sendo pecadores. Por isso existe o arrependimento quando pecamos, quando erramos, para que o Pai possa nos perdoar e assim voltarmos a estar na presença dele. Mas sabe por quê que a Bíblia é conflito nessa sociedade? Sabe por quê? Porque, na verdade, a palavra de Deus desafia essa sociedade, desafia a estrutura social deste mundo pecaminoso, forçando as pessoas a confrontar atitudes e pensamentos que consideram normais. Eles jamais querem deixar que a Bíblia Sagrada tome posse da sua mente e do seu coração, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Porque muitas das vezes o que consideramos normal, para Deus não é normal. Para Deus não faz parte dos seus planos para a minha vida e para a sua vida. Entende? Há fatores externos e internos. A falta de tempo, por exemplo, que nós sempre dizemos que não temos tempo. E esta agitação diária, essa correria do dia a dia, gera em nós a indiferença em relação à fé. A fé sobrenatural, não a fé comum e natural, mas a fé sobrenatural, aquela que você crer sem ver, não é? Fazendo que a pessoa não priorize a leitura e a meditação da Bíblia Sagrada, travando as portas da sua mente, do seu coração, para que você não se aproxime da palavra de Deus. Esta falta de fé é vista como um impeditivo para a crença na palavra de Deus. E é um motivo para não valorizar esta palavra. E automaticamente você não está valorizando Deus, porque a palavra é o próprio Deus. Portanto, queridos e queridas, medite nesta mensagem, busca ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir as mensagens bíblicas verdadeiras, genuínas, as palavras da doutrina verdadeira de Cristo. Entende? Na verdade, existem muitos cristãos que têm medo de parecer intolerante. Como assim? Alguns cristãos, na verdade, evitam falar da sua crença. Por quê? Para não ofender, para não serem mal vistas diante de parentes, de irmãos, de amigos, da comunidade, da sociedade que você vive, para não acontecer de ter zombaria na fé, na sua crença. Então você muitas das vezes nega até a sua fé, a sua crença, para ficar bem na sociedade suja e imunda.
Porque aquele que verdadeiramente foi convertido, aquele em que a palavra confronta, é justamente para isto, para nos transformar, para que nós possamos lutar com a nossa espada contra todos que são contra a palavra de Deus e automaticamente contra o nosso Deus. Mas existe ainda outras razões que as pessoas se afastaram da palavra de Deus por causa de zombarias e desprezos. Mas entende, as pessoas não vão com medo de ser zombado e com medo de desprezos. Mas saiba vocês que Deus não considera um simples desprezo diferente, mas considera sim um desprezo de forma grande pela sua palavra. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, Deus fica incomodado. Eu digo dizer a você que ele fica triste, porque ele quer que nós voltemos a ser seus filhos. Um outro ponto que nos afasta da palavra de Deus, que tem afastado muita gente da palavra genuína e verdadeira, é a idolatria. Porque, na verdade, as pessoas se apegam a outros deuses, a ídolos, como, por exemplo, dinheiro, poder, status social. Tudo isto leva ao desprezo verdadeiro à palavra genuína de Deus. Entende, queridos? Que não é só pelo fato de que Jesus está voltando, mas é também pelo fato de que o ser humano hoje está negligenciando a palavra de Deus. Quando eu digo a palavra de Deus, meus queridos, eu não estou falando de templos, de reuniões em templos, de dar dízimos e etc, e etc. Não é disso que estou falando. Eu estou falando de que vocês têm que estar presente como servo de Deus, na presença de Deus, diariamente, independente de templos. Entendeu? É ler a palavra, é meditar na palavra, é ouvir a palavra, é ouvir as mensagens, porque quanto mais você ler, quanto mais você ouvir, mais crescente torna a sua fé. A palavra de Deus diz que a fé é do tamanho do grãozinho de mostarda. Você nem vê aqui na mão. Mas de acordo que você vai lançando terra boa, água, ela vai crescendo, crescendo e se torna uma árvore imensa. É esta relação que a palavra de Deus nos ensina. A nossa fé ela é pequenininha como um grão de mostarda, mas ela vai crescendo, crescendo, crescendo e fica enorme. É isso que Cristo nos ensina. Amém? É esta mensagem que eu queria deixar para você, mas para confirmar tudo que eu falei, que não é palavras minhas, que é a palavra da Sagrada Escritura, quero ler aqui para você Provérbios 13, versículo 13, que diz assim: quem despreza a palavra terá de pagar por isto, mas o que teme o mandamento será recompensado. Amém? Portanto, leia, estude a palavra de Deus, dê ouvidos às mensagens verdadeiras. O nosso canal Vivendo a Sã Doutrina está aqui para levar você
a verdadeira palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, para o seu coração, para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Que Deus possa falar mais forte no seu coração. E quero te pedir, se inscreva, dê o seu like, faça um comentário para que o nosso canal possa levar mais esta mensagem a mais pessoas, para que elas também possam ser consideradas filhos de Deus. Amém? Fiquem todos na paz. Shalom!